Olá, futuros advogados! Olá, meus queridos participantes do Congresso CONAordem 2019, o primeiro Congresso Nacional sobre Aprovação no Exame de Ordem. Queria parabenizar toda a organização pela idealização desse projeto. Fico muito feliz em estar aqui hoje falando com vocês sobre esse tema que é a preparação para a segunda fase da OAB. Mais especificamente, o tema que eu irei trabalhar com vocês é erro zero na segunda fase da OAB. Eu sei que muita gente mira ali na primeira fase da OAB, vai direto ali em todas as informações quentinhas da primeira fase, mas quando vira a página, quando vocês passam na primeira fase da OAB, vocês terão que enfrentar inevitavelmente a segunda fase da OAB. Uma prova que é totalmente diferente, uma prova que é discursiva, que tem uma avaliação objetiva-subjetiva, que nós falaremos um pouquinho nessa palestra de hoje, para que vocês entendam, e que tem uma metodologia de preparação, com certeza, totalmente diversa em muitos pontos da primeira fase da OAB. Então, apesar de a primeira fase ser o primeiro obstáculo, queria que vocês prestassem bastante atenção no que eu vou falar hoje, porque é fruto de bastante tempo conhecendo como as pessoas costumam fazer a prova, quais são os principais erros que elas costumam cometer e por que é importante dar atenção para esses pequenos itens que farão com que você consiga ter a melhor nota possível quando o examinador fizer a correção da prova de vocês. São dicas formais para que você tenha erro zero na segunda fase da OAB. E por que são dicas formais? A segunda fase da OAB é uma prova prático-profissional. Isso significa que você vai ser avaliado na sua técnica para advogar. Você terá lá, na segunda fase da OAB, um enunciado que traz um problema prático para que você apresente uma peça processual que seja cabível para aquela situação específica. E, além disso, 4 questões, cada uma delas divididas em 2 ou mais itens, para que você responda tal qual você deve ter tido que fazer durante a sua vida acadêmica. Sim, por quê e qual o fundamento legal. E essa prova tem aspectos formais que devem ser respeitados, que vão desde itens que podem ocasionar a diminuição da pontuação, como também a eliminação do candidato do certame. Então, feitas essas colocações, eu vou trazer o primeiro ponto, que é em relação ao espaçamento e à estruturação da sua peça, como que deve ser feita. E para entender isso, a primeira coisa que vocês têm que saber é como que a prova de vocês vai ser corrigida. A prova de vocês chega para o examinador, ela é escaneada, né? Vocês fazem lá a prova, ela é escaneada. Então ela chega lá um PDF para o professor, para o examinador, e do outro lado vai ter o padrão de respostas. Ele vai ler o padrão de respostas e a prova de vocês vai comparando quais itens vocês contemplaram para no final dizer qual é a nota que vocês vão receber. Ele tem muitas provas para corrigir, muitas provas para corrigir. E nem sempre essa avaliação é tão bem feita. Mas você pode fazer a sua parte para facilitar a vida do examinador e que ele pegue lá a sua prova e diga: olha só, que bem estruturada que está essa peça. Vai ser fácil de corrigir. Ali ele já fica mais disposto a encontrar, a corrigir a sua peça com o cuidado que ela merece. Então, é muito importante que você mantenha a sua prova limpa, com menos rasuras possíveis. E também que utilize margem de espaçamentos. Então você vai ter lá o endereçamento da sua peça, vai deixar 2 linhas para dar um espaço estético, vai começar a qualificação, vai deixar um espaço, uma linha, vai pôr o nome da peça, vai concluir a sua qualificação e vai começar os fatos e os fundamentos. Para cada item da sua peça,
né? Endereçamento, qualificação, dos fatos, do direito, pedido. Cada um deles deve estar facilmente apresentado para que o examinador consiga dizer, é aqui que ele colocou o endereçamento, é aqui que está a qualificação, é aqui que ele falou dos fatos, é aqui que ele falou do direito. E em cada item do direito, você vai colocar um tópico também correspondente à tese que você vai desenvolver. Então, se você vai falar da tutela antecipada, você não vai fazer corrido do direito, vai falar sobre tudo. Você vai fazer bonitinho lá, tracinho, da tutela antecipada. Assim, o examinador, quando for corrigir a prova de vocês, vai ver lá no padrão de resposta, o padrão de resposta está pedindo tutela antecipada. Será que esse cara falou de tutela antecipada na prova? Vai lá olhar a prova e vai dizer, tem um tópico ali, tutela antecipada. E assim, ele vai corrigir de forma muito mais rápida e sem deixar passar esses detalhes. Então, primeira lição de hoje, na hora de desenvolver a sua peça, deixar com que cada item que vai ser avaliado esteja em um bloco separado e bem sinalizado, se for uma tese, para facilitar a vida do examinador. Além disso, você deve também observar os espaçamentos da sua prova. Nós teremos lá X linhas para você desenvolver a sua peça numa página. Você não pode passar nem para a direita, nem para a esquerda, nem para cima e nem para baixo. Você deve escrever dentro daquele limite. Tudo que for escrito fora do limite vai ser desconsiderado pelo examinador. Às vezes pode estar ali o coração da sua tese, você escreveu fora dos limites de margem e ele vai desconsiderar. Isso acontece. E também, para dar aquele ar de organização, né, pessoal, utilizar uma margenzinha. Então vai lá, coloca ali 3 dedinhos. Quando começar um novo parágrafo, começa a partir dali, né? Para dar aquele ar de que ali começou uma nova linha. Esteticamente, vocês vão observar que isso fica muito melhor. E, também muito importante, que a sua letra seja legível, né? Se você não tem a letra muito bonita, capriche e pratique a redação. O que nos leva o próximo ponto da palestra de hoje, que além dessa estrutura, além de você deixar clean a sua peça, e organizada, setorizada, categorizadinha, bonitinho, você deve praticar isso daí. Não tem, o nome da prova diz, prova prático-profissional. Então você deve praticar quanto mais vezes você puder, melhor. Porque a gente não está mais acostumado a escrever à mão. A gente escreve no telefone celular, a gente escreve no notebook, no computador. Então é muito importante que você tenha essa habitualidade de escrever à mão, que vai facilitar com que você consiga desenvolver a sua peça no tempo proposto. Nós temos 5 horas para entender, encontrar o fundamento legal, fazer a estrutura no rascunho e depois desenvolver a peça na folha definitiva. E por que tu falou desenvolver a estrutura no rascunho, professor? Porque na segunda fase da OAB não dá tempo de tu fazer toda a prova na folha de rascunho e depois passar limpo. A folha de rascunho é para te fazer anotações breves. Qual é o artigo? Qual é a estrutura da sua peça? Endereçamento, qualificação, dos fatos, do direito, pedido, se tem algum item preliminar a ser alegado, se não tem, né? Dependendo da peça que cair. Se for o recurso, folha de endereçamento, depois as razões recursais, né? Então, na segunda fase da OAB, só dá tempo de fazer anotações no rascunho. Não dá para desenvolver lá e depois passar limpo. Não dá tempo, pessoal. Tá? Então, é muito importante que vocês pratiquem. Ponham a mão na massa. Costumo dizer, quem já é meu aluno sabe, que fazer a segunda fase da OAB sem ter praticado bastante a mão é a mesma coisa que você estudar natação só na teoria. Vai lá, estuda livros e livros e livros de natação, assiste vídeos no YouTube de como nadar em 6 passos, né? E aí, de repente, eu vou lá, te levo num navio até lá o alto mar e te atiro lá e digo, agora nada aí. Quais são as chances disso dar certo? Muito pequenas, né, pessoal? Então, é imprescindível que vocês pratiquem a escrita manual, tá?
Se eventual, mas como é que eu vou? Pô, eu vou pular o rascunho. E como é que eu vou desenvolver direto? Como é que eu vou fazer esse trabalho de desenvolver direto a peça ali à mão? Eu vou errar, professor. Fatalmente eu vou errar. Eu vou ter praticado bastante, mas fatalmente eu vou errar. Como que eu anulo uma coisa que eu escrevi na prova de forma correta? Quando você erra alguma coisa na sua peça, eu escrevi lá, excelentíssimo senhor doutor, mas eu escrevi errado, excelentíssimo senhor doutor. Tu vais passar uma linha sobre o que você escreveu, um traço simples, e aquilo ali é o sinal para o examinador de que aquilo ali não deve ser considerado. Né? Você vai taxar o trecho. Você vai passar uma linha no meio do texto, assim. Toda a parte que você errou. E quando acabar, você continua a partir dali como se nada tivesse acontecido. Não é para arriscar, para rasurar. Não é para fazer x em cima da parte que você errou. Não é para riscar tudo. É um traço simples. Essa é a forma correta que está prevista no edital para você eliminar um trecho que está escrito errado, que você escreveu errado. Tá? É claro que a gente tem que diminuir o número de erros, né? A pessoa não dá para ficar errando e riscando, que depois não tem espaço para terminar a sua peça. Mas, caso você erre algum artigo, alguma coisa, você passa um traço simples sobre a informação e continua do lado seguinte como se nada tivesse acontecido. O examinador vai olhar e vai dizer, não, isso aqui é para ser desconsiderado. O mesmo vale para as questões, né? Você respondeu a questão item A. Respondeu toda ela, depois pensou, está errado isso aqui. O que eu vou fazer agora? Você passa um traço sobre toda a sua resposta, abre o tópico num espaço da sua folha daquela questão, item A, de novo, e responde como se nada tivesse acontecido. Tá? Vamos tomar cuidado com isso daí. Outro ponto muito importante para que você não tenha diminuição de pontos, deixar de ser avaliado algum item, é evitar a reprodução do que diz o artigo. Você não pode dizer a resposta está sim, a resposta está certa conforme o artigo tal que diz tal coisa, e escreve o que diz o artigo. O examinador não vai avaliar esse item na sua íntegra. Você não vai receber o ponto. Isso está claro lá no edital. A simples reprodução do conteúdo do artigo não pontua. Então, como é que tu vai fazer? Primeira coisa, nas questões, se for uma questão, você vai responder objetivamente o que está sendo perguntado. Pode fazer isso? Sim, não. Vai pôr sim, em caso de sim, não, em caso de não, né? Vai pôr sim, por exemplo. Ponto. E aí tu vai trazer com outras palavras o que diz o artigo. Quando acontece isso, blá, 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 e por isso, blá, 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 conforme artigo tal. Tem que ser breve, não precisa se alongar. Não precisa também fazer uma argumentação gigantesca. Mas você não pode reproduzir o que está no artigo. Se você não tem essa habilidade de dizer com outras palavras o que diz no artigo, pratique. Isso é muito importante. Tá? Você vai pegar um pouquinho da resposta, da pergunta, falando de, sim, fulano de tal pode fazer tal coisa, porque ele se enquadra nessa situação em conformidade com o artigo tal. Tá? Então, não reproduzam o conteúdo ipsis literis o que está no artigo, que isso não vai pontuar. Tá bom? Outra formalidade de suma importância para que você não cometa erros na sua prova. Cada página da segunda fase da OAB tem uma destinação específica. Então, por exemplo, sua prova vai ter lá 9 páginas no total para você transcrever as suas respostas. As 5 primeiras páginas se destinam à peça processual. Então lá, folha 1 peça, 2 peça, 3 peça, 4 peça, 5 peça. A minha peça ocupou 3 páginas. O que eu faço com essas 2 que sobraram? Você não vai fazer nada. Você não pode começar a responder as perguntas ali. Porque essas são as páginas destinadas para a peça. Certo? E o mesmo vale para as questões. As próximas páginas, as próximas 4 páginas depois da peça, se destinam às questões. Então você vai ter lá, página 1, questão 2, questão 3, questão 4. A resposta que você vai colocar em cada uma dessas páginas, eu sei que isso parece óbvio, tá, pessoal? Mas o pessoal erra. E você não vai errar. Na página da questão 1, você vai pôr só a resposta à questão 1. Na página da questão 2, só a resposta à questão 2.
E não adianta ir lá e rasurar depois lá em cima a página e colocar, não, essa página aqui para a questão 3. Não funciona. Ah, professor, mas eu respondi a questão 1 na página 2 e a questão 2 na página 1. O que eu faço? O correto é você riscar todo o conteúdo e responder no espaço que sobrou as respostas que são pertinentes àquelas questões. Não há como você inverter essas páginas. Elas são com código de barras e é automático. Tá? E já que estamos falando de questões, muito importante, muito importante, que sempre que você vai responder questões na segunda fase da OAB, você coloque a qual item você está respondendo. Então, por exemplo, questão 1 tem item A e item B para responder. Então, você vai colocar item A, fecha parêntese, e vai responder. Item B, fecha parêntese, e vai responder. Se você colocar só item A, é só o item A que vai ser avaliado. Mas a resposta da B está ali, professor, o examinador viu. Não interessa. É critério formal do edital. Se você não colocar nenhum item, nada será avaliado. Então, o correto é você responder o item A e a resposta, item B e a resposta. Tá bom? Se tiver item C e a resposta. Certo, meus queridos? Tudo bem até aqui? Espero que sim. Espero que vocês estejam gostando desse momento. Esse é aquele momento que a gente está para falar aqui, de modo geral, sobre o exame de ordem, para que vocês tenham uma noção. E eu espero que essas dicas que você está ouvindo hoje, vocês lembrem quando estiverem lá estudando para a segunda fase do OAB, dizer, isso daqui tem que fazer assim, ó. E percebam na prática como isso tudo vai fazer muita diferença para a sua organização de prova. Agora que nós já falamos sobre espaçamento, eu tenho um bloquinho aqui com as anotações, já falamos de como anular as erradas, já falamos de uma página para cada coisa, falamos sobre não reproduzir o conteúdo do artigo, falamos sobre as questões, vamos falar sobre índice remissivo. Você sabe o que é o índice remissivo? Não sabe? Para a segunda fase da OAB, você tem que obrigatoriamente saber o que é o índice remissivo. Você poderá utilizar na segunda fase da OAB o Vademecum. O Vademecum é aquele compiladinho de leis querido nosso, né? Que todo estudante de direito conhece. Aquele livro que pesa na mochila, que a gente carrega lá, pesa no braço, tem que levar para cima e para baixo. Então, o Vademecum de vocês tem, ao final de cada código, o índice alfabético remissivo, que é o que equivale, mais ou menos, ao Google do código de vocês. Então, a gente está lá na prova da segunda fase da OAB. E estou lá no enunciado, lendo o enunciado e diz, blá, 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 firmou o contrato com fulano. Contrato, você vai marcar contrato. Blá, 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 não cumpriu a sua parte. Se não cumpriu, a gente já está falando de obrigações. Vai lá, anota a palavra-chave obrigações. Blá, 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 tá passando dificuldades, não consegue suprir as suas necessidades alimentares. Talvez esteja falando de alimentos. Então, você vai circulando, quando vai fazendo a leitura lá da sua página, palavras-chave. Essas palavras-chave que você identificou, você vai utilizar para buscar no índice remissivo depois. Você vai lá no índice remissivo do seu código, vai lá, letra C, contratos. Todos os artigos relacionados a contratos estarão ali. Varia de índice remissivo de código para código, mas em geral todos eles são muito semelhantes. Alguns com índices mais organizados, outros menos. Isso você vai ter que avaliar. Mas a lógica é a mesma para todos. Você vai utilizar palavras-chave para facilitar a busca no código depois. Então você tem que conhecer o índice remissivo do seu código para ter sucesso na segunda fase da OAB. Tá? Se você não conhece ainda, conheça o quanto antes. O índice remissivo, se você não utilizava muito, com certeza poderia ter te salvo muitas vezes aí durante a vida acadêmica. Mas antes tarde do que nunca, né, pessoal? Então, aproveitem esse momento, essa oportunidade, para conhecer o índice alfabético remissivo de vocês e se apaixonar por ele. Eu não sei o que seria da minha vida sem o índice remissivo. E sempre que eu vou procurar alguma coisa, eu separo ali as palavras-chave, já vou no meu índice remissivo e lá eu procuro. Tá? Falando em índice, falando em artigos, uma coisa muito importante é que vocês estejam atentos ao fato de que o examinador ele não vai ir pelo simples.
Então você olhou lá no seu índice remissivo e diz contratos, inadimplemento, artigo tal. E aí você vai lá depois no artigo e pensa, então tá aqui a resposta. Na segunda fase da OAB, você sempre deve ler uns 10 artigos depois e uns 10 artigos antes daquele ali que você identificou no índice. Porque o examinador vai pôr a resposta às vezes num inciso, num parágrafo único, nos 3 artigos depois, que traz uma exceção àquela regra, no finalzinho do capítulo sobre aquilo no código. Então estejam muito atentos a isso. Tá? Não se contentem com a resposta do índice remissivo. O índice remissivo vai jogar vocês na área do código em que provavelmente está a resposta, mas não necessariamente é aquele artigo ali que vai dar a resposta para vocês. Então leiam, sempre que vocês encontrarem um artigo, alguns a seguir e alguns anteriores. Tá bom? O artigo do código, eles têm uma remissãozinha embaixo. Então tem lá, artigo tal, embaixo tem um outro artigo mencionado, letrinha pequena. Isso é o que a gente chama de remissão de artigo. Você pode fazer remissões no seu código para relacionar artigos uns com os outros, desde que não pareça estruturação de peça, né? Que você tente colar ali no seu código alguma dica ali de que isso vem depois disso e tal. Então isso não pode. Então você vai fazer a remissão dos artigos para lembrar que um artigo está conectado com outro. E, além disso, você tem que prestar bastante atenção quando estiver fazendo a sua prova nesses artigos que estão ali remidos, logo abaixo dos artigos principais. Porque às vezes você vai ler um artigo e ali já vai ter a dica de outro artigo que está lá, às vezes lá no CDC, por exemplo, lá numa lei especial. E lá na lei especial é que está a resposta. Então prestem bastante atenção também e lembrem de, durante a prova, olhar no artigo e olhar nas remissões e conferir esses artigos que estão na remissão. Se você acha importante relacionar esse artigo com outro, e não tem a remissão ali, o edital permite que você faça a remissão simples do artigo. Então lá temos o artigo 319 do CPC. O artigo 319 é legal lembrar do 330 aqui também. Eu vou colocar o 330 embaixo do 319. Artigo 330 CPC. Não pode colocar uma anotação que fala sobre tal coisa. Não pode. Mas você pode colocar a remissão simples. E aproveitando que nós estamos falando do que pode e que não pode fazer no código, para facilitar que você encontre as respostas no código de vocês, vocês poderão utilizar clips. Não pode utilizar post-it na segunda fase, não pode utilizar, nem que seja em branco, aquelas etiquetinhas adesivas assim que usa às vezes para marcar o código e tal, não pode. O edital permite que você utilize 2 coisas para marcar o código e facilitar a busca. Ou você vai utilizar aquelas etiquetas, tipo da marca fácil, por exemplo, que já vêm prontas e preenchidas, etiquetas em brancos também não pode, aquelas ali que vêm impressas e prontas, você pode utilizar, bem como você poderá utilizar clips, aí vale qualquer clipe colorido, clipe normal, e você tem 3 lados do código que você pode utilizar para colocar clips, você pode colocar do lado lateral, superior ou inferior. Então essa é uma dica que eu dou para vocês para facilitar o encontro de informações no código de vocês na segunda fase. Utilizem, por exemplo, a parte superior só para recursos e marcar coisas relacionadas a recursos. A parte inferior para a resposta do réu, contestação. E a parte da direita do código, a parte lateral, para marcar aí legislações especiais e códigos relacionados à inicial e à instrumentalização processual de modo geral. Tá? E agora, para fechar esse nosso papo, eu espero que vocês tenham gostado do que a gente falou aqui. São aspectos formais em relação à segunda fase da OAB, que fazem muita diferença, acreditem, para o sucesso na prova e para ter uma boa correção depois. E são dúvidas bastante comuns dos examinandos. Outro detalhe importante sobre a segunda fase, para encaminharmos esse momento final da nossa palestra, é que vocês devem observar para não inventar nenhuma informação que não esteja no enunciado. Tá? Então, se o enunciado não diz qual é o número do processo, como é que você vai fazer? Você tem que apresentar uma contestação. Ou tem que apresentar um embargos que é distribuído por dependência, eu tenho que mencionar o número do processo. Tinha que estar na estrutura. Mas o enunciado não me deu.
Isso, pessoal, vocês vão colocar pontinhos. Então, vamos supor, processo número 3 pontinhos. Isso vale para toda a informação que vocês não tenham que seja obrigatória no código. Então, por exemplo, você tem que colocar no final da sua peça advogado, OAB, número, não pode inventar o número, porque você pode acabar identificando a sua peça, e se você identificar a sua peça, você zera ela, né? Se você trouxer elementos estranhos que não esteja na prova. Então, você vai colocar OAB, número, pontinhos. Tanto é que é assim que a gente fecha a peça, né? A gente fecha nesses termos, pede deferimento, local e data, porque a gente não sabe que local é, e às vezes não pede prazo na prova, a gente não pode inventar data, mas tem que pôr data ali, então a gente vai colocar local e data. Advogado, que é para simbolizar o nome, você não vai colocar seu nome ali, se você colocar seu nome você está eliminado, vai zerar sua peça, e não vai ter mais como passar. E OAB número pontinhos, né? Então, não inventem dados, tá? Não inventem dados. Na qualificação a mesma coisa. Normalmente a qualificação ela vem capenga na segunda fase da OAB, né? Vem lá, Lucas, só diz isso sobre ele. Lucas. Mas eu tenho que pôr qual é a nacionalidade, qual é o estado civil. Todas as informações que tiver nesse sentido enunciado você pode colocar na hora de qualificar, mas o que não tiver, tá lá no 319, tem que pôr RG, CPF, tem que pôr um endereço, mas não diz no enunciado, o que eu faço? Você vai colocar Lucas, vírgula, nacionalidade, pontinhos, estado civil, pontinhos, residente domiciliado no endereço, pontinhos, no estado, pontinhos, CEP, pontinhos. Vão ter muitos pontinhos na prova de vocês. Todas essas coisas que são imprescindíveis na prova de serem apresentadas e que vocês não possam inventar, vocês têm que utilizar pontinhos. O mesmo vale para documentos, né? Eu tenho que apresentar uma nota fiscal. Eu vou inventar o número para essa nota fiscal? Não, você vai dizer conforme nota fiscal, porque eu tinha que apresentar uma nota fiscal para comprovar o pagamento de algum conserto de um veículo, por exemplo. Você fala, ele fulano de tal gastou 30 mil reais no conserto do seu veículo, conforme nota fiscal, número, pontinhos, que não podemos inventar dados. Então, não inventem dados na segunda fase de vocês, tá? E qual é a estratégia que vocês vão utilizar para conseguir vencer essa prova, que vocês têm só 5 horas para desenvolver, encontrar todo o fundamento e tudo mais? Não é impossível, desde que você tenha um plano. E eu costumo dizer que ter um plano é melhor do que ter nenhum plano. Professor, não gostei desse plano que você me disse hoje. Que pode mudar esse plano, não tem problema. Mas tem um plano. Tá? Mas eu vou passar para vocês agora aquilo que eu considero que vai diminuir muito a chance de erro na prova de vocês. Então, primeiro ponto, chegou na prova. Primeiro tu vai pedir para Deus que ilumine a sua mente, porque vai ter só vocês, o Vademec e Deus. Não acredita em Deus? Então, menos um ainda, se vocês e o Vademeco. Tá? Então, chegou lá na hora, respira. Leva a sua água e sua fonte de açúcar, porque seu cérebro precisa de glicogênio para funcionar direitinho. Alonga para oxigenar. E se prepara para botar a mão na massa. Primeira coisa que você vai fazer, vai ler a prova inteira. O enunciado das questões. Para você se inteirar mais ou menos do que já tem ali. O seu cérebro saber que não tem nada ali que eu não conheço, eu já conheço tudo. Eu sei o que está por vir. Isso vai dar uma tranquilidade para vocês. Então leiam a íntegra da prova. Tá? Leu toda a prova? Você vai realizar a leitura do enunciado com bastante atenção, o enunciado da peça, e vai destacar todas as informações que você julga relevantes. E que informações são essas? Você vai sublinhar os nomes das pessoas envolvidas, nomes de instituições jurídicas que sejam mencionadas, pessoas jurídicas, né? Endereços, números, termos jurídicos, como contrato, como indenização, como um estado civil que pode influenciar no regime de casamento e influenciar na peça. Eu estou falando aqui de civil, né? Mais ou menos de civil, porque é uma disciplina que eu ministro, tentando ser o mais genérico possível aqui para abarcar o máximo de pessoas possíveis. Mas é assim, né? Você vai destacar termos jurídicos, datas, nomes, endereços, nomes de cidades. Tudo isso pode ser importante para, às vezes, definir uma competência, definir qual é o tema que está sendo tratado, definir quais são as palavras-chave que você vai utilizar para buscar no índice depois.
Então você vai fazer a leitura e vai destacar todos os pontos importantes. Destacou todos os pontos importantes, descobriu em que momento processual você está ali. Você vai identificar qual é a peça cabível. Você vai perder um tempinho ali para descobrir qual peça é essa daqui. Ah, olha, é uma inicial de alimentos, então você já vai anotar ali. Sabe que a peça é uma inicial de alimentos. Isso já vai tirar um peso da cabeça de vocês, porque você já vai ter identificado a peça. Qual é a segunda coisa que você vai fazer? Você vai para as questões. Vai fazer a mesma coisa, vai ler e vai perceber bem quantas perguntas tem em cada item, que às vezes o item A pode ter 2 perguntas. Tá? Isso é bem comum na segunda fase da OAB. Você vai ler as questões e vai ali buscar a fundamentação jurídica delas, das que forem mais fáceis, aquelas que você olhou e disse, eu sei a resposta disso. Vai lá no código, procura a fundamentação e anota na folha rascunho. Questão 1. Trata de tal tema, a resposta é sim, e o fundamento legal é tal. Uma anotação breve. Item B, resposta é não. Por isso, bem brevemente, fundamento legal. E vai fazer isso em todas as questões que você conseguir responder. Tá? Uma anotação breve da resposta. Ok? Fez a anotação breve das respostas das questões, mas tem aquelas questões que são mais difíceis. Tem aquela questão que tu vai olhar e vai dizer, puxa, isso aqui eu vou perder um tempo, hein? Se você procurou no código e não encontrou, você deixa essa questão para depois. O que você vai fazer então? Você vai levantar, já passou um bom tempo de prova. Vai no banheiro, vai tomar uma água, vai respirar um pouco. Por quê? Porque a cada 50 minutos é muito importante que você faça uma pausa de uns 5 minutos. O nosso cérebro funciona como um computador que há muito tempo está ligado. Às vezes ele precisa ser reiniciado para voltar no seu desempenho legal. Então, nosso cérebro ele tem um pico de raciocínio, depois ele começa a cair. Depois ele tem um novo pico. Para que você esteja sempre na crescente, nunca na queda, você vai fazer pausas. Tá? Voltou com a cabeça arejada para a prova, o que você vai fazer? Você vai voltar no enunciado, porque a peça vale 5 pontos. Se você não entregar a peça, você já está automaticamente eliminado. Então, a primeira coisa que você vai dar cabo, depois de fazer essa avaliação e essa identificação dos artigos das questões, de ter identificado a peça, é atacar a peça processual. Então, você vai fazer a leitura do enunciado, dessa vez uma segunda vez, ver se não deixou passar nada, e aí vai começar a fazer a estrutura da sua peça. Endereçamento para fulano de tal, para o juízo tal. Partes, polo passivo, polo ativo. Tem alguma preliminar de mérito para ser legada? Sim, não. Tem gratuidade de justiça para pedir? Sim, não. Quais são as teses? Tese está prescrito. Outra tese tutela antecipada. Tem que pedir. Outra tese que eu vou ter que desenvolver. A responsabilidade do condomínio sobre tal dano. Você vai fazer um esqueleto de tudo que você tem que abordar naquela peça. Pedidos. Tal pedido, tal pedido, tal pedido, brevemente. Tal pedido, tal pedido, tal pedido. E aí você vai montar uma estrutura no seu rascunho. Não vai fazer a peça, porque não dá tempo, né? Você vai fazer uma estrutura. Vai olhar com calma essa estrutura. Prestou atenção nela, aí você vai começar a redação da sua peça. Qual é a competência mesmo? Tal juiz, então, excelentíssimo senhor doutor, ou ao juízo de, porque pode fazer assim agora também, né? Ao juízo da segunda vara da comarca tal. Qualificação, quem é que está no polo ativo? Fulano de tal. Qualifica todo ele. Qual é a peça cabível? Ação de alimentos, fundamento legal, tal e tal e tal e tal. Isso tudo já vai estar lá no seu esqueleto. Você já separou os artigos, já separou a tese. Então isso vai funcionar como um guia para que você consiga fazer a sua peça direto na folha de resposta. Porque não dá tempo de fazer rascunho, já conversamos sobre isso, né? Foi lá, então, desenvolveu toda a sua peça baseado nesse esqueleto. Terminou a peça, agora você vai para as questões, vai olhar de novo, vai dar mais uma procuradinha nos fundamentos, conferir, está tudo certinho, vai responder aquelas que você encontrou primeiro. Já responde ali, por quê? Respondendo primeiro aquilo que você sabe mais ou que você já encontrou, você diminui a chance de erro. Porque com o cérebro cansado, depois ao final, a chance de você errar, por isso que tu, logo lá no início, já tem que procurar as respostas. Tu está menos cansado naquele momento. Então a chance de você errar por causa do cansaço é muito pequena. É muito comum que nas provas as pessoas saiam e olhem uma questão e pensam, putz, errei. Então ela sai da prova e sabia a resposta. Na hora da prova não sabia a resposta. O que é isso? Isso é cansaço. Por isso que você vai começar pelas que você já identificou, aquelas que você sabe mais,
vai olhar, vai conferir e vai desenvolver a resposta das questões. E qual é o último passo? Atacar aquela questão ou aquele item de alguma questão que é mais cabuloso ali, é mais difícil de ser respondido. E aí então você vai atacar aquela questão e fechar com chave de ouro a sua prova. Tá? Não dá tempo aqui da gente falar sobre tudo, né? Quem é meu aluno aí, a gente tem um módulo lá no curso só sobre esses detalhezinhos em que eu tentei trazer aqui o que eu acho mais importante para vocês nessa palestra. Espero que vocês tenham gostado aqui. Quem quiser me seguir nas redes sociais é @proflucasavila no Instagram. Tem Prof. Lucas Ávila lá no Facebook também. Embora cada vez as pessoas usem menos, né, pessoal? E eu estou à disposição de vocês. Eu vivo isso 24 horas no auxílio de pessoas para buscar aprovação, estratégia de preparação, roteiro de estudos. A gente disponibiliza, elabora e disponibiliza gratuitamente. Porque o exame de ordem é muito bonito por isso, né? Não tem número de vagas. Todos podem passar. E se todo mundo se ajudar, todo mundo compartilhar informações, todo mundo se abraçar, mais pessoas poderão superar esse desafio e seguir aí o caminho que quiserem na carreira jurídica. Tá bom? Eu agradeço mais uma vez ao Cona Ordem, na pessoa do Murilo, Dr. Murilo, reitor que teve essa iniciativa, e fiquei muito feliz em ter participado desse projeto. Sempre muito bom, embora seja EAD, assim, não esteja vendo vocês, por isso que eu passei minha rede social para ter mais esse contato. Cuidem esses detalhes, tá bom? Não pensem que é uma prova que você pode chegar lá e chegar sentando a mão. Tem muito detalhezinho que muita gente esquece e que deixa de lado aí, muitos deles, esses que nós conversamos, e acaba depois faltando para conseguir o sucesso na prova. Agradeço a todos vocês que prestaram atenção durante todo esse tempo aqui comigo, estiveram aqui comigo. Um grande abraço para todo mundo que participou do Cona Ordem e nos vemos em algum momento breve aí, se Deus quiser. Bons estudos e até o nosso próximo encontro.